Seja você muito, mas muito bem-vindo ao canal Vamos Falar Sobre. Como você sabe, meu nome é Leandro Lestat e hoje a gente está aqui para poder falar um pouquinho sobre Moisés 6. Na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre a designação de Vem e Segue-me dessa semana. O que nós temos como designação para Vem e Segue-me dessa semana? E Moisés 6 faz parte dele. Na verdade, esse é um tema bem especial, porque a gente vai aprender um pouquinho sobre Enoque e também sobre o papel dos pais ao ensinar seus filhos também, ok? Então não deixa de curtir esse vídeo. Primeira coisa, dá uma curtida aqui nele, também compartilha com seus amigos para que eles também possam conhecer aqui o canal, ok? Então vamos começar? Ah, Na verdade, o tema dessa aula seria Ensina essas coisas liberalmente a teus filhos. É o tema desse papo aqui. E como eu falei, a gente vai estar concentrando esse assunto em Gênesis 5 e Moisés 6. Então, só para a gente entender um pouquinho do que Moisés 6 tem para trazer para a gente, Moisés 6, na verdade, ele revela os detalhes da história de Enoque. E é uma ótima história, se nós pudermos compreender exatamente o que está sendo falado ali. Aprendemos nessa história sobre a humildade de Enoque, suas inseguranças, o potencial que Deus viu nele e a grande obra que ele realizou como profeta. Também temos um entendimento mais claro da família de Adão e Eva à medida que progredia ao longo das gerações. Também lemos sobre o grande domínio de Satanás, mas também de pais que ensinavam os filhos os caminhos de Deus e de pregadores da retidão que falavam e profetizavam. Para a gente entender um pouquinho mais da história, falaremos agora um pouquinho do que acontece por todo, assim, por trás de todo esses ensinamentos de Enoque, o que estava acontecendo. 4 gerações, ou seja, cerca de 500 anos depois do segundo livro de recordações de Adão, Enoque, que era da linhagem de Sete, foi chamado para ser um grande profeta, missionário e também reformador. O seu ministério foi profundamente necessário. Por quê? Nós tínhamos naquela terra vários descrentes e descendentes de Caim, e também seguidores do culto de Caim, que esses seguidores, na verdade, haviam se tornado muito numerosos. E devido a isso, a violência se havia propagado contra a terra, até a 5ª geração posterior a Caim, só para a gente ter uma ideia de quão sério que estava essa situação da descendência de Caim. Enoque pregou arrependimento àqueles que se haviam convertido em pessoas sensuais e diabólicas. Os filhos de Deus, distintos dos filhos dos homens, eu acho que a gente chegou a falar alguma coisa sobre isso no último papo, né, no nosso último bate-papo aqui. Quando a gente está falando de filhos de Deus e filhos de Deus são aqueles que tinham sacerdócio, ou seja, eram os membros da igreja que tinham sacerdócio. E quando a gente está falando filhos dos homens, são aqueles que foram para o outro lado, né? Ou deixaram de ser membros da igreja, jogaram isso para fora, se apostataram, ou realmente não faziam parte da igreja, ou seja, não possuíam nem o sacerdócio. Então, os filhos dos homens, eles se tornaram então distintos dos filhos de Deus e viram-se obrigados a habitar numa nova terra chamada Cainã, em homenagem ao seu ancestral. Enoque ele foi bem sucedido em seu chamado de combater os males de sua época. Ele teve então a capacidade de levantar um povo justo chamado Sião, que significa o puro de coração. Então, para você que acompanha os vídeos aqui do canal, a gente já falou sobre a história de Enoque também, nos vídeos de Pérola de Grande Valor. Existe um vídeo inteiro, na verdade, sobre Enoque. Eu aconselho você a assistir também aquele vídeo para complementar o estudo de Vem Segue-me dessa semana, porque algumas coisas que estão lá eu acabei não repetindo nesse nosso bate-papo de hoje. Então, se você puder assistir os vídeos do Vem Segue-me relacionado à Pérola de Grande Valor, vai te ajudar bastante também para você compreender um pouquinho mais sobre Enoque.
Então vamos começar com algumas coisas aqui. Esse bate-papo de hoje é um pouquinho diferente porque eu coloquei várias perguntas aqui pra gente. E eu gostaria que você pudesse responder essas perguntas também aqui embaixo dos comentários. Essa é até uma forma de ver se você está, como você está interagindo com os vídeos aqui do canal, né? Então, não deixa de responder essas perguntas também, eu acho legal. É uma forma de você também poder participar desse nosso bate-papo aqui. Lá em Moisés 6, versículo 26, 27, 31 e 32, eu selecionei alguns versículos aqui. Fala assim: aconteceu que Enoque viajou pela terra entre o povo. Enquanto viajava, o Espírito de Deus desceu do céu e pousou sobre ele. Então precisamos ver qual era a situação que estava acontecendo com Enoque para que ele começasse então a pregar. Olha o que fala: o Espírito de Deus desceu do céu e pousou sobre ele. Ou seja, tudo que ele fez foi movimentado pelo Espírito. E ele ouviu uma voz do céu dizendo: Enoque, meu filho, profetiza a este povo e dize-lhes: arrependei-vos, pois assim diz o Senhor: estou irado com este povo, e minha ardente ira está acesa contra eles, porque o coração deles endurece e os seus ouvidos estão ensurdecidos, e meus olhos não conseguem enxergar longe. Então a gente precisa prestar atenção aqui sobre a quem Enoque foi chamado a ensinar. A gente viu no início desse bate-papo de hoje que Enoque ele foi chamado para ensinar principalmente aos descendentes de Caim, que estavam se tornando diabólicos, sensuais, ou seja, literalmente filhos dos homens. Então, foi a essas pessoas que ele foi chamado a ensinar. E tendo ouvido essas palavras, Enoque prostrou-se ante o Senhor e falou perante o Senhor, dizendo: por que é que encontrei graça aos teus olhos? Eu sou apenas um menino, e todo o povo odeia-me, pois sou lento no falar. Por que razão eu sou teu servo? Eu botei uma pergunta aqui pra gente, né? Quais são os temores que Enoque demonstrou nesse versículo? Quando a gente para pensar, que temores ele demonstrou? E de que forma tal situação já aconteceu com você? Essa situação de ter temores ao receber um chamado já aconteceu com você? E é interessante quando a gente parar para pensar sobre isso, porque isso já aconteceu várias vezes comigo. Eu me senti incapaz de poder exercer um chamado. Eu lembro quando eu fui chamado para ser professor de seminário há muito tempo atrás, logo quando eu voltei da missão, eu não achava que eu conseguiria exercer aquele chamado de uma forma tão profunda quanto aconteceu. Porque era uma época muito difícil para mim, eu estava procurando serviço, eu estava atrás de uma faculdade para iniciar, ou seja, minha vida estava minha vida pessoal, né, estava meio conturbada. E eu lembro que foi muito difícil no início, né, até para conseguir um horário para poder ensinar os jovens e tudo mais. Eu lembro que teve uma época que eu tive que dar aula às 5 horas da manhã. Então, eu saía do seminário, ia já para o trabalho. Eu trabalhava num lugar que demorava 2 horas para poder chegar lá no trabalho. Saía do trabalho, ia para a faculdade, eu chegava em casa quase meia-noite e no outro dia tinha aula de seminário de novo. Então eu lembro que eu contei muito com a ajuda do Senhor naquele tempo, porque eu me achava realmente não tão preparado para poder assumir uma turma de seminário. E eu sabia que o seminário era muito importante para os jovens. Mas o Senhor me ajudou muito, tanto com a questão dos jovens quererem darem valor ao seminário, quanto com o conhecimento que eu precisava na época para que pudesse compartilhar com os jovens. E eu pude aprender muito durante aquele tempo, né? Então, muitas vezes, nós temos temores também relacionados a
chamados ou coisas que nós somos chamados a fazer. E o Senhor nos qualifica. Quando eu fui para a missão, eu nunca achei que eu poderia ser um missionário. Falar com pessoas na rua, falar com quem eu não conhecia, mas o Senhor me qualificou para que eu pudesse ter coragem de poder abrir a boca e compartilhar o Evangelho com outras pessoas. Falar do Evangelho com outras pessoas. O Senhor nos qualifica. No 32 fala o seguinte: e o Senhor disse a Enoque: vai e faze o que te ordenei, e homem algum te ferirá. Que promessa maravilhosa que foi dada para Enoque. Porque se a gente for pensar no que estava acontecendo naquele povo, ele poderia ser ameaçado de morte, né? Porque eram pessoas descendentes de Caim que não estavam interessadas nesse tipo de assunto relacionado ao Evangelho. Mas o Senhor fez uma promessa que homem algum teria poder para ferir Enoque. E ele deu um convite para Enoque: abre a tua boca, e ela encher-se-á, e dar-te-ei palavras, pois toda a carne está em minhas mãos, e farei o que me for adequado. Olha que promessa maravilhosa. A sua boca encher-se-á, e dar-te-ei palavras. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Você já foi inspirado pelo Senhor para dizer ou ensinar algo durante uma aula, ou ensinar algo para uma pessoa, e o Senhor colocou palavras em tua boca. Quando nós somos movidos pelo Espírito, é isso que acontece. Queria deixar uma pergunta aqui para você. Como é que Deus ajudou Enoque a fazer sua obra, apesar dos temores que ele tinha? Então, apesar dos temores que Enoque tinha, como é que Deus auxiliou Enoque durante todo a sua pregação, todo o seu movimento, para que pudesse trazer essa obra adiante? O Senhor ainda continua falando para Enoque aqui, lá no 34. Eis que meu Espírito está sobre ti, portanto, todas as tuas palavras justificarei. O Senhor iria prestar testemunho através do Espírito de todas as palavras que Enoque falasse. E as montanhas fugirão diante de ti, e os rios desviar-se-ão de seu curso. E tu permanecerás em mim, e eu em ti. Portanto, anda comigo. Qual promessa foi feita para Enoque aqui? E de que forma nós podemos aplicar tal promessa em nossa vida? Aqui falou que as montanhas fugirão diante de ti, e os rios desviar-se-ão do seu curso. De que forma nós podemos aplicar essa promessa em nossa vida também? Lá no 35 ele falou o seguinte: o Senhor falou a Enoque e disse-lhe: unge teus olhos com barro e lava-os, e tu verás. E ele assim o fez. E ele viu espíritos que Deus havia criado, e também ouviu coisas que não eram visíveis ao olho natural. E daí em diante espalhou-se por toda a terra a expressão: um vidente o Senhor levantou para seu povo. Então a gente viu aqui como que Enoque recebeu o chamado para ser um profeta de Deus. E o que tem edificado a sua fé de que os profetas modernos são videntes? O que tem qualificado realmente os profetas para você de que eles são realmente videntes do Senhor? No 39 fala o seguinte: e aconteceu que quando o ouviram, homem algum lhe detou as mãos, porque o temor se apoderou de todos os que o ouviram, porque ele andava com Deus. E aqui nós temos uma outra promessa que foi feita a Enoque, que foi a promessa de proteção, que a gente já falou um pouquinho sobre isso.
mas o temor se apoderou de todos os que o ouviram, porque ele andava com Deus. Deixei uma outra pergunta aqui para a gente. Como é que o Senhor protege aquele que presta testemunho de sua palavra? Como é que o Senhor já te protegeu por prestar testemunho da palavra dele? O presidente Thomas S. Monson, ele falou o seguinte: alguns de vocês podem ser tímidos por natureza ou se considerarem inadequados para aceitar um chamado. Lembre-se de que esta obra não é apenas sua ou minha, ela é a obra do Senhor. E quando estamos a serviço do Senhor, temos o direito de receber sua ajuda. Lembre-se de que o Senhor qualifica aquele a quem Ele chama. O que você sente que Deus quer que você aprenda com essa escritura sobre o trabalho que Ele nos deu para fazer? O que você realmente acha que o Senhor quer que nós possamos aprender com essa história de Enoque relacionada ao trabalho que nós temos que fazer aqui na Terra? Então, só para a gente poder meio que sintetizar tudo que Enoque passou para a gente, ele esclareceu sobre a queda do homem e suas consequências. Isso está lá nos vídeos do Vem Segue-me, Pérola de Grande Valor. Está bem sintetizado isso, bem explicado lá. Então você pode assistir, são 2 vídeos relacionados a Enoque. Então ele explicou sobre a queda do homem e suas consequências. Ele também falou sobre a natureza da salvação e os meios pelos quais nós podemos alcançar a salvação. Ele falou sobre o pecado, considerando os males que existiam em sua época, em contraste com a retidão dos justos, que eram os seguidores. Ele falou sobre a causa, o objetivo e consequências do futuro dilúvio que viria a acontecer, que estava previsto lá para o tempo de Noé. Lembrando que Noé seria descendente de Enoque também. Ele também falou sobre a magnitude do triunfo de Satanás e as aflições de Deus concernentes a ele. Ele falou sobre o triunfo de Satanás nos últimos dias. Também ele falou sobre o primeiro advento do Messias, a primeira vinda do Messias. E ele falou sobre a segunda vinda do Messias e também sobre o seu reinado milenar. Então, assim, ele falou sobre muitas coisas. Ele ensinou muitas partes relacionadas do Evangelho, ao Evangelho. Como eu falei, lá nos vídeos de Pérola de Grande Valor, a gente tem isso aqui ensinado bem detalhadamente, que você também pode assistir. Eu vou deixar o link aqui embaixo, para que você também possa dar uma curtida nesses vídeos e, se você não assistiu ainda, possa ter a chance de assistir, beleza? Lá no Moisés 7, versículo 13, fala o seguinte, sobre Enoque ainda. Era tão grande a fé que ele possuía, que ele conduziu o povo de Deus, e seus inimigos saíram para batalhar contra ele. E ele proferiu a palavra do Senhor, e a terra tremeu, e as montanhas fugiram. Sim, de acordo com a sua ordem. E os rios de água desviaram-se de seu curso, e o rugido dos leões fez-se ouvir no deserto. E todas as nações temeram grandemente, tão poderosa era a palavra de Enoque, e tão grande era o poder da linguagem que Deus lhe dera. Esse versículo realmente ele sintetiza tudo que nós podemos falar sobre Enoque. Eu gosto muito dessa parte. Tão grande que era a fé de Enoque, que ele conduziu o povo de Deus. E seus inimigos saíram para batalhar contra ele, e a terra tremeu, as montanhas fugiram. Os inimigos nunca tiveram poder contra Enoque. Algumas coisas que Enoque falou também durante seu ensino demonstram o que o Senhor ensinou a Adão também. E ele fala o seguinte, lá no versículo 50. Mas Deus fez saber a nossos pais que todos os homens deveriam se arrepender. E ele chamou nosso pai Adão com sua própria voz, dizendo, eu sou Deus. Eu fiz o mundo e os homens antes que existissem na carne.
E ele também lhes disse: Se tu voltares para mim, e deres ouvido à minha voz, e creres, e te arrependeres de todas as suas transgressões, e fores batizado, sim, na água, em nome de meu Filho unigênito, que é cheio de graça e verdade, que é Jesus Cristo, o único nome que será dado debaixo do céu, mediante o qual virá a salvação dos filhos dos homens, receberá o dom do Espírito Santo, pedindo todas as coisas em seu nome. E tudo que pedires te será dado. Essas verdades que estão relacionadas aos primeiros princípios e ordenanças do Evangelho, elas foram ensinadas desde a época de Adão. Por que é importante saber que essas verdades têm sido ensinadas desde a época de Adão e Eva? Pensa um pouquinho e fala sobre isso aqui embaixo. Por que essas coisas têm sido ensinadas desde a época de Adão e Eva? Imagina, eles falavam aqui sobre Jesus Cristo já. Eles falavam sobre fé, arrependimento, o batismo, o dom do Espírito Santo. Por que essas coisas foram ensinadas desde aquela época? Lá no 57 ao 62 fala o seguinte: Portanto, ensina a teus filhos que todos os homens, em todos os lugares, devem arrepender-se, ou de maneira alguma herdarão o reino de Deus. Porque nenhuma coisa impura pode ali habitar, ou habitar em sua presença. Pois no idioma de Adão, e isso que é interessante aqui, ele fala o nome de Deus no idioma de Adão. E ele fala, homem de santidade é o seu nome. E o nome de seu unigênito é Filho do Homem. Sim, Jesus Cristo, um justo juiz que virá no meridiano dos tempos. Portanto, aqui é uma coisa bem interessante, né? Porque ele fala na língua de Adão, a língua adâmica, qual seria o nome do Senhor. E ele fala que é homem de santidade. E qual seria o nome de Jesus Cristo, que é Filho do Homem. Portanto, dou-te o mandamento de ensinar essas coisas liberalmente a teus filhos. Interessante que esse é o tema da aula, né? Ensina essas coisas liberalmente a teus filhos. Então, nós vemos agora uma missão que foi dada a Adão e Eva para que eles ensinassem os seus filhos sobre o Evangelho. E lá no 59 fala, por causa da transgressão vem a queda. Queda essa que traz a morte. E sendo que haveis nascido no mundo pela água e pelo sangue e espírito que eu fiz, e assim vos haveis transformado de pó em alma vivente, do mesmo modo tereis de nascer de novo no reino do céu. Então ele faz essa analogia, essa comparação, né, entre a questão do nascimento aqui na Terra, em que nós temos lá água, sangue e espírito, né, e ele mostra essa comparação relacionada ao fato de nós termos que nascer de novo no reino do céu, por meio da água e do espírito. Ele continua, sendo limpos por sangue, sim, o sangue de meu unigênito, para que sejais santificados de todo pecado, e desfruteis as palavras da vida eterna neste mundo, e a vida eterna no mundo vindouro, sim, glória imortal. Galera, ele está ensinando aqui sobre o plano de salvação. E é tão magnificante, né? É tão especial saber sobre isso. Que isso na época de Adão estava sendo ensinado. E Enoque estava passando as mesmas coisas para os seus filhos. Pois pela água guardais os mandamentos, pelo Espírito sois justificados, e pelo sangue sois santificado. E aqui é interessante que ele fala do sangue, né? Seria exatamente o sangue expiatório de Jesus Cristo. Porque através do sangue que ele derramou, por meio da expiação dele, nós seríamos santificados. Ou seja, nós poderíamos ter o poder para nos arrepender.
E também nós teríamos a imortalidade, pois teríamos a ressurreição. Portanto, é dado para habitar em vós, testemunho do céu, o Consolador. E aqui ele fala sobre o poder do Espírito Santo, que é chamado o Consolador. As coisas pacíficas da glória imortal, a verdade de todas as coisas, aquilo que vivifica as coisas, que torna viva todas as coisas, aquilo que conhece todas as coisas e tem todo o poder, de acordo com a sabedoria, a misericórdia, a verdade, a justiça e o juízo. E agora é isso que te digo: este é o plano de salvação para todos os homens, por meio do sangue do meu unigênito, que virá no meridiano dos tempos. Eu não sei quanto a você, se você já tinha visto ou prestado atenção nesses versículos de Moisés 6. Mas nós temos todo o plano de salvação descrito aqui. E muitas vezes a gente não dá valor a essas coisas, mas que possamos dar valor, que possamos dar o real significado disso tudo em nossa vida. E uma coisa interessante que foi falada aqui, né, que é o tema da aula, foi dado esse mandamento aos pais de que essas coisas deveriam, né, ser ensinadas liberalmente a seus filhos. E eu peguei algumas ideias de um discurso de uma conferência atrás, que o discurso na verdade é chamado "O lar deve ser um lugar seguro". E é interessante porque ele deu algumas ideias nesse discurso sobre como nós podemos melhorar o nosso ensino aos nossos filhos. E eu peguei essas ideias e coloquei aqui para a gente ter algumas dicas de como fazer isso. E ele começa também falando algumas coisas interessantes. Ele fala o seguinte: façamos de nosso lar um lugar seguro, onde cada um dos membros da família sinta-se amado e aceito. Se você alterar a voz com ira, o espírito deixará o seu lar. Esse nosso lar deve ser um ambiente seguro, onde as pessoas queiram voltar. Outras coisas que estão ensinadas aqui: ensinar os filhos a orar, ler as escrituras, escutar boa música, realizar noites familiares e conselhos de família. Ele dá essa ideia para nós aqui, né? Passamos noites familiares todas as semanas. Como pais, às vezes sentimos-nos inibidos de ensinar e testificar aos nossos próprios filhos. Nossos filhos precisam que lhe falemos de nossos sentimentos espirituais, que os ensinemos e lhes prestemos testemunho. Outra ideia que ele nos deu foi proclamar o Evangelho, apoiar os líderes e participar em família. E aí ele fala, né, convidar os missionários das nossas casas para ensinar membros novos, ou membros ativos, ou membros inativos, também é uma boa ideia. Demonstrar o nosso apoio aos líderes da igreja. Fazer refeições juntos, sempre que possível. Procurar realizar tarefas em conjunto, mesmo que seja mais rápido e seja mais fácil fazer sozinho. Ensinar os filhos a serem bons amigos e prepararem-se para o futuro. Transmitir o legado e as tradições da família. Ensinar a importância da obediência aos mandamentos e ordenanças. E também estar atento a atividades comunitárias, escolares e da igreja. O profeta Joseph falou o seguinte: não há nada mais certeiro para levar as pessoas a abandonar o pecado do que dar-lhes a mão e cuidar delas com ternura. Quando alguém trata-me com bondade
e demonstra amor por mim, por pouco que seja, isso tem um grande impacto em minha mente, enquanto a atitude oposta tende a exacerbar todos os sentimentos desagradáveis e abater a mente humana. O elder Orson F. Whitney, ele está falando um pouquinho sobre aqueles filhos que se desviaram, né? Ele falou o seguinte: ainda que algumas das ovelhas venham a extraviar-se, o pastor não as perde de vista. E mais cedo ou mais tarde, elas sentirão os braços da divina providência, alcançando-nas e levando-nas de volta ao rebanho. Elas voltarão, seja nessa vida ou na vida futura. Elas terão de pagar uma dívida com a justiça, sofrerão pelos pecados que cometeram e talvez tenham de trilhar um caminho espinhoso. Mas se por fim isso fizer com que voltem ao lar e aos braços dos pais misericórdios, como fez o filho pródigo, a experiência dolorosa não será vã. Oremos por nossos filhos imprudentes e desobedientes. Apegamo-nos a eles com nossa fé. Continue a ter esperança e a confiar, até verem a salvação de Deus. Eu espero que essas coisas realmente possam nos ajudar, que essa história relacionada a Enoque possa realmente fazer diferença em nossa vida também. E eu deixo essa aula com você e essas perguntas todas aqui que eu fiz durante esse vídeo e que você possa comentar também aqui embaixo. Obrigado pela sua participação e a gente se vê então no próximo vídeo. Um grande abraço aí. Tchau, tchau.